Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português, vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, mais uma vez o Vasco decepciona fora de casa. Um jogo que o Vasco necessitava desesperadamente de uma vitória, né, para poder manter as chances de classificação no grupo G da Copa Sul-Americana. O Fernando Diniz chegou nesse domingo, não teve ali muito o que fazer, né? Conheceu ali os seus comandados na manhã de segunda-feira, trocou uma ideia, já veio ali, né, a viagem para a Argentina, tudo na base da conversa, mas infelizmente não surtiu efeito. Mais uma vez o Vasco perdeu para ele mesmo, um jogo que era plausível a vitória do Vasco, né? O Vasco tinha tudo para vencer essa partida. O time do Lanús é um time, apesar de ser aí o líder do grupo com 11 pontos, já ter a sua classificação garantida. É um time fraco. Se pegar um time mais organizado na próxima fase, com certeza vai sair da competição, porque o jogo começou, né, aquele jogo moroso, o Vasco ainda tentando se adaptar ali, né, ao estilo de jogo do Fernando Diniz, né, tentando tocar a bola. O Vasco ali com 10 minutos de jogo, ele tinha ali 75% de posse de bola, né? Só que o time do Vasco ainda errava muita bola. O Luiz Gustavo, por exemplo, errou 2 bolas ali, né, que ele tentou sair para frente. Pelo menos uma coisa de bom o jovem zagueiro tem, né? Tenta jogar a bola para frente, nunca fica tocando muito pro ladinho, tenta buscar uma bola em projeção, mas acabou ali errando 2. O Verratti também tentando voltar para armar jogada, errou uma também que quase resultou ali num contra-ataque perigoso. E o Vasco foi tentando entrar ali, né, no ritmo de jogo, tentando assumir ali o protagonismo da partida, já que tinha muita posse de bola, mas não tinha ali uma conclusão ainda ao gol. E aos 25 minutos o Coutinho deu ali, né, o primeiro chute a gol, uma bola que foi alçada na área para o Verratti não conseguiu salvar ali, né, a conclusão. O Coutinho pegou o rebote fora da área, chutou e a bola passou perto. Depois dali, né, o Vasco começou a tentar tomar conta da partida, mas o Luiz Gustavo falhou e ao mesmo tempo salvou, né, se redimiu. Uma bola chutada para frente, o Luiz Gustavo, ao invés de ir ao encontro da bola e cortar, esperou, né, confiando na sua velocidade. Deixou a bola quicar, não conseguiu ganhar do atacante na corrida. O Léo Jardim saiu mal, foi a principal jogada do time do Lanús. O Léo Jardim saiu mal do gol, mas o Luiz Gustavo, né, insistentemente conseguiu salvar ali o que seria o primeiro gol do Lanús. O Vasco depois daí parece que acordou, começou, né, a buscar o ataque. Aos 31 o Tietê deu um chute de fora da área, né, que passou perto. Aos 36 o Hugo Moura chutou outra, mas a bola bateu ali, né, no meio do gol, e o goleiro defendeu. E o time do Vasco foi ali tentando, né, achar ali as melhores opções, mas infelizmente os jogadores, sempre os mesmos jogadores falhando, sempre os mesmos jogadores deixando aí a desejar. Aos 42 minutos a posse de bola do Vasco ainda era superior, era 59% de posse de bola contra 41% do time do Lanús. Então fomos para o intervalo aí no 0-0. Achei que foi o primeiro tempo até regular. O Vasco poderia ter até saído vencendo nessa, apesar de que o lance mais claro de gol foi do time do Lanús, mas o Vasco teve algumas oportunidades. Veio o segundo tempo, o time do Vasco voltou desligado. Os 5 primeiros minutos ali só deu Lanús, né? O Lanús perdeu ali 2 chances de gol, né, tentando ali chutar ali para surpreender o Léo Jardim. E o Vasco aos poucos, né, foi tentando. Aos 8 minutos o Luiz Gustavo, né, falhou, né, deu condições, uma jogada infantil. Ele
E ao invés de fazer a linha de impedimento, ficou 2 metros mais ou menos atrás, dando condição, e os outros zagueiros do Vasco marcando mais à frente. Então, infelizmente ali o Vasco tomou o primeiro gol, aí desandou a jogar mal. O time do Vasco, de novo, mais uma vez, quando toma um gol, acaba se desesperando, apesar de que hoje foi menos desespero, né? O time tentou se acalmar, tentou buscar ali, né, a jogada. Aos 16 minutos, o Lanús cabeceou uma bola ali também sozinha, né? Na entrada da área, cabeceou, da pequena área, cabeceou por cima. Aí começou a vir as substituições, aí que eu achei que o Fernando Diniz, né, muito por não conhecer o elenco vascaíno, eu acho que ele errou nas substituições. Tirou ali o Ryan, que na minha opinião tinha que ser, não estava muito bem, mas tinha que jogar como centroavante, tinha que ter tirado o Verratti, que foi uma peça nula, e tirou o Luiz Gustavo, né, ele que gosta de tentar, né, quando está perdendo, uma substituição mais ousada, botando ali o Hugo Moura para a zaga, né, aí botou o Adson e o Paulinho, que não acrescentaram nada. Infelizmente o time do Vasco estava tentando correr e não conseguiu, né? O time perdeu totalmente o seu padrão que vinha jogando. Aos 37 ele tentou mais 2 substituições, colocando ali o Cocão e o Teixeira, tirou o Coutinho, que era o jogador que estava cansado, mas ainda era um cara que estava tentando fazer ali as jogadas, né? Ele botou ali e tirou também o Tietê, que na minha opinião foi o jogador que mais se movimentou, né? É um jogador que estava bem na partida. No segundo tempo deu uma cansada, mas ainda era o jogador que melhor se adaptou, né? Já tem experiência com o Fernando Diniz, então ele sabe qual é o esquema de jogo do Diniz, então foi o que melhor se adaptou no jogo de hoje. E depois disso aí, o Hugo Moura foi para a zaga, começou a tocar bem a bola, começou, né, a ter uma melhor saída de bola, já que o nosso Luiz Gustavo estava mal na partida, né, fez um bom primeiro tempo, mas segundo tempo muito mal. O Hugo Moura acabou sendo expulso, eu acho que injustamente, né? Eu acho que o jogador argentino que fez a falta em cima do Hugo Moura foi expulso. Ele ainda implorou ali pro cara ir no VAR ver, né? Mas infelizmente, como eu falei antes do jogo, se tiver que dar uma coisa contra, eles vão dar contra o brasileiro. O juiz não foi, né, o culpado da derrota do Vasco. Mais uma vez o Vasco perdeu para ele mesmo, por erros individuais, erros simples, erros de jogador de base. O Gustavo, Luiz Gustavo não podia, né, deixar aquele jogador em condição, 1 metro e pouco atrás, cara. Pô, foi muita bobeira ali, e infelizmente, né, o Vasco deixou aí escapar mais uma oportunidade de vitória. Agora ficou difícil, ainda não sei qual foi o placar lá no jogo do Melgar, né, e do Puerto Cabadeiro. Espero que pelo menos tenha sido um empate, né, para ficar todo mundo junto ali na segunda colocação, mas o Vasco mais uma vez deixa o resultado, né, fugir pelos seus dedos. O Vasco poderia ter tido sorte melhor, mas seus jogadores individualmente acabaram errando bastante, e o Vasco mais uma vez perde fora de casa. Essa questão está incomodando muito a torcida, principalmente. E não é possível um clube da grandeza do Vasco, uma temporada que está chegando pela metade, e o Vasco não consegue vencer fora de casa. Mais uma vez, uma derrota que deixa a gente em mais lençóis no grupo G. Agora é levantar a poeira, dar a volta por cima e buscar uma vitória dentro de São Januário contra o Fortaleza no próximo sábado, onde o Fernando Diniz vai ter aí a sua primeira oportunidade de reencontrar a torcida do Vasco dentro do nosso estádio. Fernando Diniz, não posso culpá-lo, né? Porque está chegando agora, não deu nem tempo de treinar, mas eu achei que ele deu mole. O Verratti tem que sair do time. Verratti não pode ser um jogador que fique 95 minutos, né, ou 100 minutos em campo, sendo uma peça nula, não deu uma finalização, não deu uma cabeçada, não... Entendeu? É complicado. O Vasco tem que ter aí jogadores para poder pelo menos mudar o esquema tático quando a situação ficar adversa para o nosso time. Valeu? Curta, comente, compartilhe. É desanimador,
mas a gente tem que levantar a cabeça aí e buscar a vitória no Campeonato Brasileiro, que na minha opinião é muito mais importante, porque a gente está na zona do rebaixamento e temos que sair dali. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaína.